Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho. Estamos gravando aí mais uma videoaula de probabilidade e estatística. Então nós já vamos aprendendo aí sobre o princípio da contagem, né? Ou o princípio da multiplicação. Vimos já videoaulas anteriores que falou sobre a probabilidade. Agora vamos falar sobre estatística. Bora, vamos estudar. Estatística. Conceitos básicos da estatística. Então, aqui a gente não vai ter cálculo, né? É mais um recurso visual para apresentar as informações. Desde já vou antecipando, se você tem um curso de Excel, é fundamental para que você possa trabalhar com probabilidade estatística, ainda mais para fazer uma apresentação. Então, se você não tem o Excel, procura, né, se for familiarizar com esse curso. Além de você aprender a fazer os gráficos, você também vai aprender a ler esses gráficos, que pode acontecer aí, né, no seu dia a dia. Pode ser também numa entrevista, pode ser também no concurso. E lembrando, né, que o conhecimento ele não é descartável. O objetivo dessa aula não é você aprender para passar nas provas e muito menos no concurso. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é que você aprenda e leve esse conhecimento para a vida toda, ok? Em especial para suas tomadas de decisão em sua vida. Vamos lá? Conceitos básicos da estatística. A estatística é uma parte da matemática que são estudados métodos para a coleta, organização e análise de dados de diferentes áreas, visando aí a tomada de decisões, não é? Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar algumas características de determinado conjunto de elementos que podem ser de pessoas, resultados, objetos, etc. Então, o conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado população. Então, quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa por meio de uma amostra que representa essa população. Então, população é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta algumas características comuns. Amostra é um objetivo, um subconjunto, uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Então, vamos ver aqui no próximo página o que significa população e amostra, para vocês terem uma visão geral do assunto. Muito bem. Então, esse círculo maior é a população. E desta população, eu não consigo conversar com cada um individualmente. Mas eu quero saber o que a população pensa. Então, dentro disso, eu pego uma amostra, ou apenas algum grupo de pessoas que satisfazem alguns requisitos, que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, algumas pesquisas necessitam que toda a população seja investigada. Esse tipo de pesquisa é chamada censitária. Então, no Brasil, a cada 10 anos, é realizado o censo demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Eles vão lá de porta em porta. Então, provavelmente, você já deve ter visto um desses trabalhando no seu território, no seu local ali onde você reside. Se você não ouviu, pergunte para os seus pais, com certeza eles sabem disso, né? Então, o próximo censo estava previsto para acontecer em julho de 2020, mas devido à situação, foi prorrogado para os próximos anos. Então, a única pesquisa que deve ser realizada
individualmente, de porta em porta de cada cidadão brasileiro é o censo, ou IBGE. Ele é o único que faz isso aí, certo? O IBGE é o único que faz esse censo aí, e ele vai de casa em casa, de porta em porta, de brasileiro em brasileiro, quer por meio de fisicamente, né, por meio de telefone, ou responde um questionário pela internet, enfim, ninguém é esquecido, cada um é entrevistado aí, ok? Então, o processo de coleta de dados de uma população pode ser muito dispendioso e demorado. Por esta razão, a escolha da amostra é de fundamental importância no processo de realização de uma pesquisa. O censo é indicado quando a população é pequena ou quando se necessita do resultado exato. Por exemplo, em uma campanha eleitoral para o presidente do Brasil, as pesquisas de intenções de voto são atualizadas toda semana. Para que isso ocorra, é necessário pesquisar uma parte dos eleitores brasileiros, pois se a pesquisa fosse realizada com toda a população, é muito provável que no dia da eleição ainda não tivesse sido finalizada a primeira pesquisa. Lógico, a população do Brasil é mais de 212 milhões de habitantes. Então não dá tempo de você pesquisar um a um, né? Por isso que faz aquela amostra. Então, ao escolher uma amostra, é muito importante garantir que ela seja representativa, ou seja, que tenha as mesmas características da população, uma vez que as conclusões são feitas de acordo com os resultados obtidos da amostra. Então, existem algumas maneiras de escolher uma amostra. Processos conhecidos como amostragem, entre outros métodos de amostragem. Vamos estudar 3, que são os causal simples, sistemático e o estratificado. Lembrando, né, que isso aqui é apenas a título de conhecimento, né? Não tem cálculo isso aqui, é só para a gente entender sobre todo esse assunto, que é probabilidade e estatística. Então, amostragem. Amostragem é o processo para escolher a amostra de uma população de maneira que se possa garantir o acaso na escolha. Cada elemento da população deve ter a mesma chance de ser selecionado. Agora, amostra causal simples, aquelas 3 que nós vamos aprender, tá bom? É fundamental, né? Visto que no jornal, numa revista, você ouve falar sobre isso, né? Então é importante você entender sobre o que o repórter está falando, né? Você entender a dinâmica disso e analisar se essas informações são boas, positivas ou negativas ou não, né? Então, a amostra causal simples é caracterizada por um sorteio aleatório. Então, os elementos de uma população podem ser numerados e, em seguida, sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Então, veja aí um exemplo. Então, o professor de educação física vai fazer uma pesquisa sobre esporte favorito com todos os alunos do 8º ano para decidir os esportes que vai incluir na competição entre turmas. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, né, nesse caso, independentemente de outras características como sexo, idade, estatura, ele vai fazer uma amostra causal simples de 30 dos 300 alunos do 8º ano. Então, vimos aqui que o meu espaço amostral, ele é o quê? 300 alunos. Então, não é viável o professor ir de um em um, né? Entrevistando 300 alunos. Não é necessário, certo? Para isso, ele vai numerar os alunos de 1 a 300 e escrever esses números em pedaços de papel, colocá-los em uma urna e depois realizar o sorteio. Ele escreve lá na urna do 1 a 300, sorteia, escolheu o número 15, escolheu o número 50, escolheu o número tal. Ele vai fazer isso 30 vezes para poder assim fazer uma amostra causal simples. Aí depois ele vai nesse aluno, ok?
Agora, amostra sistemática. No caso da amostra sistemática, os elementos da população estudada já se encontram ordenados. São exemplos: produtos de uma linha de produção, prontuários médicos, prédios de uma rua, etc. E para a seleção dos elementos que farão parte da amostra, elaborado um sistema pelo pesquisador. Veja aí um exemplo. Uma empresa que fabrica parafusos pretende fazer uma pesquisa para verificar se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Então, para a amostra dessa pesquisa, será retirado periodicamente um elemento para a amostra durante uma semana. Então, se torna uma amostra sistêmica, né? Já é um outro modelo também de amostra, diferente do anterior. Agora, a amostra proporcional estratificada. Essa é a última das 3 modelos que nós vamos aprender. Então, na amostra estratificada, a população é dividida em subpopulações chamadas estratos. Então, esse tipo de amostra, realizado com outras características da população, deve ser levadas em conta. Por exemplo, então, nas pesquisas de intenção de voto para o presidente do Brasil, a população são os eleitores brasileiros. Mas a região do país onde reside, o sexo, a faixa etária, a faixa de renda do eleitor são importantes para essa pesquisa. Assim, o pesquisador deve selecionar uma amostra aleatória de cada extrato. Então, observe aí a situação. Em um congresso para médicos, 110 se inscreveram para a palestra de cardiologia, 140 a de obstetria e 150 para ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma delas. Certo? Muito bem. Então, se for realizada uma amostra simples, a probabilidade dos 40 selecionados terem assistido à mesma palestra, assim, é necessário fazer uma amostra proporcional de cada pessoa ou extrato. Para isso, a equipe organizadora montou o quadro: palestra, população e amostra. Então, tem um cálculo que nós estamos vendo aí embaixo que nos auxilia a ver qual é a quantidade de pessoas que eu preciso para fazer a amostra. Eu não preciso ir lá em cada uma pessoa da população, no caso são 110, né, de cardiologia. Eu não preciso entrevistar os 110. E eu não preciso entrevistar os 140 obstetrícia. Eu não preciso entrevistar os 150 ortopedia. Não preciso. Eu preciso apenas uma quantidade e tem um cálculo matemático que apresenta para mim qual é esse número. Então, para determinar a amostra proporcional de cada extrato, eles utilizam o total de inscritos no congresso, que é 400, o total de inscritos em cada extrato e o total de pessoas que participarão da amostra. E fizeram os seguintes cálculos. Olha só aí. Cardiologia. O total da população é 400. Correto? O total da amostra é 40. Então, 110. Qual é o número que eu preciso? É o x. Vamos fazer uma regra de 3. Mas de modo bem simples, x é igual a 110 vezes 140 dividido por 400. O total é 11. Correto? 11 pessoas para fazer a amostra. E o mesmo cálculo se repete para os demais. Aí deu 14 e 15. Então, assim, dos 110 inscritos em cardiologia, serão sorteados 11 para a amostra. Então, eles vão colocar o nome dos 110, lá numa caixinha, e vão sortear desses 110, 11 pessoas para fazer entrevista. E o mesmo acontece para com os demais.
Então, isso faz com que esse cálculo dá uma razão realmente boa, né? Dá uma visão da veracidade daquele estudo realmente está sendo bem feito, bem elaborado. Agora, vamos falar um pouquinho das variáveis que pode acontecer dentro desse estudo. Então, quando nos referimos a certas características da população e da amostra, como sexo, faixa etária, escolaridade, etc., estamos nos referindo ao que chamamos em estatística de variáveis. Então, as variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. Podem assumir valores numéricos e não numéricos. São classificadas em qualitativas e quantitativas. Vamos lá. As variáveis quantitativas. Então, as variáveis quantitativas podem ser medidas usando uma escala numérica. Então, são classificadas em discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas discretas podem ser contadas em geral e são representadas com números inteiros. Números inteiros. Por exemplo, número de filhos, copos de água ingeridos em um dia. E por outro lado, as variáveis quantitativas contínuas representam resultados de medidas, como a massa de um indivíduo em quilogramas, o tempo gasto em determinada atividade em horas, certo? Então, variáveis quantitativas discretas podem ser contadas em geral e são representadas em números inteiros. Filhos, por exemplo, o cálculo deu 10,5. Então, deu 10 filho, 5, não tem meio filho. Então, vou arredondar para 11. Certo? Então, os cálculos na quantitativa de variáveis quantitativas discretas são números inteiros. E nas variáveis quantitativas contínuas, representa resultado de medidas, como massa de um indivíduo, tempo, né? Então, é um cálculo mais específico. Então, é bom aprendermos os dois. Já as variáveis qualitativas são as características que não possuem valores numéricos, definidos por categorias ou atributos, ou seja, representam uma classificação dos elementos da população e são designadas como nominais ou ordinais. Então, as variáveis qualitativas nominais não requerem ordenação, como cor dos olhos, região onde mora. Já as variáveis qualitativas ordinais pressupõem uma ordenação, como grau de escolaridade ou estágio de crescimento de uma planta. Certo? Então, o esquema a seguir sintetiza as variáveis e suas classificações. Variáveis quantitativas, ela pode ser contínua ou pode ser discreta. Uma variável qualitativas, né? Variáveis qualitativas, ela pode ser nominal ou ordinal. E tá aí, né, a diferença. Variáveis qualitativas nominais não requer ordenação. Já as variáveis qualitativas já quer uma ordenação. Algo tem que ser bem organizado, certo? Então, agora vamos abordar um outro tópico. Organização dos dados. Todas as informações obtidas, né, devem ser lançadas naquela planilha no Excel que eu falei para vocês, para que possa ser apresentados, né, no jornal, para o seu chefe ou para você mesmo, né? Você ter uma dinâmica do que está acontecendo e ter um recurso visual. Então, para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. Então, o tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar depende da variável que está sendo analisada. Observe essa tabela a seguir. Vamos lá. Temos aí a frequência absoluta, que é o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra ou intervalo da amostra. E temos aí uma frequência relativa, que é a porcentagem das frequências de cada elemento ou intervalo da amostra. Então isso aqui, que você está vendo aí na tela, é um gráfico no Excel. Simples, né? Muito simples. Para você apresentar para o seu superior,
para você apresentar isso num jornal, você apresentar isso aí de um modo mais atrativo, mais interessante, você vai jogar isso num gráfico. Olha só como que fica. Então, observe que na primeira coluna de cada uma das tabelas acima estão representados os dados da variável de cada pesquisa. Então, as tabelas 1 e 2 organizam pesquisas que apresentam variáveis qualitativas. Por exemplo, o esporte preferido é uma variável qualitativa nominal e os dados podem ser organizados da forma que o pesquisador preferir. Já o grau de escolaridade é uma variável qualitativa ordinal, ou seja, tem que estar em ordem. E os dados representam uma hierarquia, assim deve ser organizado em ordem. Olha aí o gráfico, tá vendo como que ficou? Então, o esporte preferido dos alunos do 8º ano, lembra lá que eu mencionei no início? Dos 300, ele pesquisou 30. Então, 9 escolheram futebol, 12 escolheu vôlei e 9 escolheu aí basquete. Então, 30 pessoas. Dá 21 mais 9, 30. Legal? Então, 30 pessoas foram selecionadas. Essas 30 representam os 300 alunos da 8ª série naquela escola, né? Então, bem legal. Precisa colocar em ordem? Não. Aí, nessa situação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Pode ser qualquer um, pode ser vôlei, basquete, a ordem não interessa. Agora, no gráfico 2, já o grau de escolaridade dos funcionários da empresa X precisa colocar em ordem, sim, né? Não pode ser aleatório de qualquer jeito, né? Olha só o grau de escolaridade. Começa com pós-graduação, depois vai para o ensino superior, o ensino médio e o ensino fundamental. Então mostrou aí o gráfico, ficou bem claro que entre 40 e 50 pessoas tem um ensino superior. Olha só. Então eu já estou lendo o gráfico. Olha só o gráfico, mostrou para mim que, olha só, a maioria das pessoas nessa empresa tem um nível superior. E entre 0 e 40 pessoas tem 30 ou mais, 30 um pouquinho mais, tem pós-graduação. E o ensino fundamental, apenas poucas pessoas, né? Entre 0 e 10, nem chega a 10, né? Antes do 8 ali, não passa disso. Então o gráfico mostra para mim de uma forma bem melhor e fica bem mais claro. É importante eu aprender a ler esses gráficos de probabilidade e estatística, tá bom? Não só para passar nas provas, não só para passar numa entrevista, mas é um conhecimento que serve para a vida toda, ok? Vamos ver um outro tipo de gráfico também. Já o gráfico de setores, que relaciona cada valor da variável com sua porcentagem, pode ser utilizado para todos os tipos de variáveis. Observe os gráficos referentes às pesquisas das tabelas apresentadas anteriormente. Então, o gráfico de setor, o outro que nós vimos foi o gráfico de barra. Então, quando você estiver trabalhando lá no Excel, você vai ver isso aí, tá? Tem essas opções. Então, o gráfico de setor, ele vai mostrar a porcentagem. Então, nós temos aí, né, os 30 alunos pesquisados, dos 300, né? Azul, futebol, laranja ali, vôlei e cinza, basquete. Então, 30% é o azul, 40% e 30%. Então, a maioria prefere vôlei, como ficou evidente lá no outro, né? No outro gráfico de barra. Aqui ficou bem claro no gráfico 2, a escolaridade. Então, o ensino fundamental, aqueles alunos que têm o ensino fundamental, os funcionários, ao lado de 120 funcionários pesquisados, 5% tem o ensino fundamental, 25% tem o ensino médio, certo? 40% tem o ensino superior e 30% o de pós-graduação. Tá bom? Então, aqui eu estou aprendendo a analisar o gráfico.
E também trouxe um exercício que vai nos auxiliar nisso daí. Ok, gente? Então, fique esperto aí nas provas e nas atividades que houver gráfico, para que você possa fazer a leitura corretamente. Muito bem. Então, deixei aqui um gráfico para que vocês possam analisar e fazer a leitura. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa socioeconômica, na qual foi perguntado a cada um dos 600 entrevistados: quantos aparelhos de TV há em sua casa? Então imagina, passou lá um funcionário do IBGE, passou na sua casa e perguntou: Dona Maria, seu José, seu João, quantas televisão tem na sua casa? 1, 2, 3, 4, 5? Mais do que 5? Quantas tem na sua casa? Então foi feita essa pesquisa, certo? Olha só as pesquisas de mais de 600 pessoas entrevistadas. Então, número de aparelhos de TV. O número verde é 0, apresentou 4%. O número 1, que é o laranja, representou 20%, apenas uma televisão. Quem tem duas televisões, o azul, representou 60% da pesquisa. O amarelo, que é o número 3, que tem 3 televisões, representou aí 14%. E o vermelho tem aí 4 televisões em casa e representou aí 2%. Essa é a leitura aí do gráfico. Tá bem fácil de ler. Qualquer uma pessoa, até uma pessoa leiga, né, que não entende conhecimento de probabilidade estatística, ele consegue fazer a leitura desse gráfico. Olha só a pergunta. A maioria das pessoas entrevistadas tem quantos aparelhos de TV em casa? Então, se você for calcular, a maioria tem mais de 2 televisões em casa. Certo? Fica óbvio que a maioria tem 2 televisões em casa. Se for dividir, né, a quantidade de TV pelas pessoas, a maioria tem 2 televisões em casa. Agora, qual é a porcentagem de pessoas que têm 3 ou mais aparelhos de TV? É simplesmente, quem é o 3 ou mais? É o número, é o amarelo e o vermelho. O amarelo 14%, o vermelho 2%, somando os dois dá 16%. Simples. Então, qual é a porcentagem de pessoas que têm 3 ou mais aparelhos de TV? 16%. É simplesmente olhar o gráfico e saber identificar, tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Bons estudos e até a próxima videoaula.